Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto Sherlock Holmes e hoje eu trouxe o livro 2 do primeiro volume para conversar com vocês. O sinal dos quatro ou o signo dos quatro depende da edição. Então eu confesso que eu tinha esperança que o sinal dos quatro fosse uma continuação do nosso livro passado do Sherlock Holmes, que foi Um Estudo em Vermelho. Nós já temos a resenha dele aqui. Então, quem não acompanhou, dá uma olhada. Mas o nosso livro de hoje ele é totalmente independente do livro passado. Então, uma nova aventura, uma nova visão sobre os trabalhos de Sherlock Holmes. E mais uma vez a história ela é narrada pelo Dr. Watson, ele é o grande escritor das aventuras de Sherlock Holmes, por mais que ele não valorize. Às vezes você fica até chateado ali junto com o Dr. Watson, porque diz que o pobre do Dr. Watson enfeita demais nos seus romances, mas ele vai continuar escrevendo e Sherlock Holmes que vá para as favas. Mas aqui, iniciando a história de hoje, ela vai começar com Sherlock Holmes levando uma bela de uma bronca do Dr. Watson. E o que é que ele estava fazendo para merecer essa bronca? Ele estava injetando cocaína. O quê? Injetando cocaína? Sim. Sherlock Holmes ele era o tipo de pessoa que ele não podia ficar com a mente parada. Isso te dava angústia, isso deixava ele ansioso. Ele sentia que seu cérebro precisava de um estímulo. E como ele já estava há muito tempo sem um caso para resolver, ele tinha como uma válvula de escape essas injeções de cocaína. Mas aí em seguida, para resolver essa questão da vida de Sherlock Holmes, vai aparecer uma moça, uma jovem, procurando seus serviços, e ela vai contar uma história um tanto curiosa, um tanto estranha. Ela vai mostrar bilhetes, vai mostrar pérolas e vai explicar que seu pai está desaparecido há 10 anos. Vai contar toda a história, que recebe pérolas há 6 anos com uma carta e que agora a suposta pessoa que mandava essas pérolas para ela quer um encontro para que o desaparecimento do seu pai seja explicado e que ela possa receber uma herança que era de posse de seu pai e agora, por direito, passaria para ela. Então, é um começo estranho, quando a esmola é muita, o santo desconfia, mas a vantagem disso tudo era que esse bilhete dizia que ela podia levar 2 amigos de sua confiança, contanto que não fosse da polícia. E aí não importa que já seja tarde da noite, eles vão mais de 7 horas da noite para a casa desse homem. Chegando lá, ele vai contar o paradeiro de seu pai e vai contar essa história de ouro e tudo que ela tem direito. E diz que a excursão deles ainda não terminou. Eles precisam ir até a casa do irmão desse homem. E aí, vamos lá. Eu vou contar a história como de costume, mas eu vou evitar citar nomes, porque essa história em particular, ela é uma resenha um tanto complicada. Porque eu preciso contar o que acontece para que vocês possam entender, mas ao mesmo tempo tomando cuidado para não entregar o livro, até porque não tem graça você ler um livro de investigação já sabendo quem é o alvo da investigação. Então, eu prometo a vocês que eu vou tomar esse cuidado aqui. Quando eles vão até o autor dessas cartas que enviava pérolas para ela todos os anos, ele vai dizer que a expedição ainda não terminou e eles precisam ir até a casa de seu irmão, com a promessa de que metade do tesouro, ou era um terço, porque eram 2 irmãos, pertencia a essa moça como herança de seu pai. E aí, quando chegam na casa do dito irmão, uma pessoa tinha sido assassinada. E era justamente o irmão. E aí Sherlock Holmes vai ter nas mãos agora um crime bem estranho para desvendar. Ele pede para que as autoridades sejam avisadas e nesse tempo que leva para a polícia chegar, ele vai, juntamente com o Dr. Watson, fazer a sua investigação. E o que ele vai descobrir são as coisas incríveis que nós estamos acostumadas a ver de Sherlock Holmes. O próprio Dr. Watson fica impressionado, porque ele diz que onde Sherlock Holmes vê pistas, ele só vê tufos de poeira.
E aí ele vai descobrir que um dos criminosos, ele tinha uma perna de pau por conta das marcas deixadas no chão. E vai ter um alçapão aberto em cima desse quarto. E quando ele vai investigar, ele encontra marcas de pés minúsculos que, quando o Dr. Watson vê, ele fica horrorizado. Eu não acredito, uma criança cometeu esse crime porque os pés eram muito pequenos. E aí parece que está tudo gravado na mente de Sherlock Holmes, que só em ver as pegadas e ver as pistas que o assassino deixou, ele já associa diretamente a pessoas de umas... Eu vou deixar o nome aqui da ilha, mas existe uma ilha e a população dessa ilha, ela é característica de pessoas que ela tem baixa estatura, o mais alto tem 1,20 m. E é uma ilha muito isolada. Essa população, ela praticamente não teve contato com civilização. E aí as peças começam a se juntar. Aí quando a polícia chega, o inspetor responsável pela investigação, ele faz toda a atrapalhada e ele descarta pistas importantíssimas. Então, o coitado do primeiro irmão, que tinha, na melhor das boas intenções, levado a moça, Sherlock Holmes e o Dr. Watson até a casa, ele é levado preso juntamente com os criados ali da casa. E nisso, Sherlock Holmes vai continuar a sua investigação. Ele já tem a teoria montada na cabeça, então ele só vai ter que seguir essa pista para saber de fato onde estão os criminosos. Ele já tem até um possível nome para o homem da perna de pau. E aí nessa investigação pessoal, ele descobre que os criminosos, eles fretaram uma lancha e subiram o rio acima, o rio Tâmisa, e aí ele vai no encalço dessa lancha. Ele pega as referências, o nome do dono, ele fala com a esposa do dono da lancha, e aí ele vai tentar encontrar, tendo todas essas informações. Mas o que acontece é que, pela primeira vez, sua pista está escorregadia. Ele não encontra a lancha, ele não encontra mais pistas. Ele chega até a pensar que, para se livrarem das provas, os criminosos afundaram esse barco, mas aí logo depois essa teoria ela é descartada. Ele vai penar para encontrar novamente o rastro desses criminosos. E aí imagina numa pessoa que sofre por conta disso. O pobre do Dr. Watson estava exausto, eles já tinham virado a primeira noite, na noite do crime, e ele precisava descansar. Mas a excitação de Sherlock Holmes era tão grande que ele não dormia por estar sem conseguir resolver o caso. Aquilo deixava ele no nível de estresse altíssimo, que as pessoas tinham que ter muito cuidado ao se aproximar. Ele praticamente não dormiu enquanto o caso não se desenrolou. Como ele conseguiu isso? Ai, gente, pelo amor de Deus, cada qual com as suas manias. Ele disse pro Dr. Watson que quando o nível de estresse dele era tão alto, a ponto de ele não conseguir resolver o caso, ele tomou uma bela dose de cocaína, relaxou o cérebro e depois conseguiu voltar ao normal, conseguiu alinhar de novo seus pensamentos. E depois disso, como se sua mente realmente estivesse mais calma e assim ele conseguisse ver com mais clareza, ele resolve se disfarçar e diz para o Dr. Watson que o espere em casa, que ele vai sozinho atrás de informações e que qualquer coisa que o Dr. Watson receber, ele, por favor, proceda como achar melhor. E assim ele faz, e quando chega perto do meio-dia, o mesmo policial que responsável pelas prisões no dia do assassinato, ele chega na casa de Sherlock Holmes dizendo que recebeu um telegrama do próprio, que o aguardasse lá, que logo ele estaria de volta. E aí, quando ele chega, Sherlock Holmes vai contar todo o seu plano e esclarece o caso de uma forma espetacular e impõe condições ao policial que prontamente são aceitas por conta de toda a lógica por trás de todas as coisas que ele diz que descobriu, e também o policial aceita fazer isso porque ele já se passou por ridículo, porque as pessoas que ele prendeu tiveram que ser soltas por falta de prova, e porque também
todas elas tinham álibi. Então, o assassino não poderia ser nenhuma daquelas pessoas. E aí ele estava manso perto de Sherlock Holmes. E aí eles vão seguir esse plano e não demora muito para terem sucesso. Eles de fato conseguem pegar o suposto assassino, o suposto criminoso, e quando isso acontece, esse criminoso, o nome dele era Small, ele vai contar para os policiais a história que dá nome ao romance, que na verdade o sinal dos 4 significa um pacto, uma marca entre 4 homens. E esse pacto foi para que esses 4 homens que, de forma ilícita, de forma criminosa, colocaram as mãos em um tesouro, matando também uma pessoa para conseguir a posse dessas joias preciosas. E isso tudo vai acontecer durante uma revolta na Índia, onde era uma condição de trabalho escravo. E aí um dia esses escravos eles se revoltaram contra as pessoas que o oprimiam e foi uma matança desenfreada. Tanto porque os patrões eles não esperavam essas atitudes de escravos, tanto como não sabiam nem como agir. Imagina assim, escravos de forma selvagem mesmo, vindo para cima de você. Não, foi um negócio tenebroso. Tem vários nomes aqui, mas eram nomes indianos, então eu não vou me lembrar de cabeça aqui de nenhum, mas tinham, assim, os sobrenomes. Os nomes eram aqueles clássicos, eram Muhammad, eram Abdallah, esses nomes assim. E enquanto essa revolta se dava, Small estava ali participando dela, ele já vai ter a sua história prévia para explicar o que estava fazendo ali, quando isso tudo estava acontecendo. Ele já estava sem a perna, conta também que essa perna foi depois de um banho no rio Ganges, um crocodilo veio e almoçou a perna dele. Então, ele trabalhava numa propriedade na Índia, mas durante essa revolta, quando ele estava voltando de seu trabalho, ele viu os criados da casa mortos e viu o patrão morto também e a casa pegando fogo. Então, dali ele decidiu que ia fugir, pega um bar, conhece 2 homens que estavam esperando por um terceiro. Que esse terceiro ele vinha trazendo um mercador e esse mercador tinha sob sua posse um tesouro. Então, Small ele é ameaçado por esses homens e, estranhamente, eles dão a opção a ele, que ou fica do lado deles e ganha a 4ª parte do tesouro ou morre ali mesmo. E Small, claro que vai aceitar a primeira opção e aí eles selam esse pacto. Os 2 que estavam a bordo, Small e o 4º que vinha trazendo esse mercador. Então, quando eles cometem o ato asqueroso que eles fazem para pegar esse tesouro, eles o escondem e saem do local. Mas depois, a polícia, na verdade, o exército, que é um major e um capitão, eles vasculham o local, acabam encontrando o cadáver, que o tesouro foi escondido no mesmo local do cadáver, e aí esses homens são presos, inclusive Small. E aí esse major, ele era o pai dos 2 irmãos, o que morreu e o que foi preso. E o capitão, ele era o pai da moça, a moça que procurou Sherlock Holmes. Então aí a história começa a se entrelaçar. Então, a partir daí, o que é que deu essa história toda? Qual é o envolvimento desse major e desse capitão com essas 4 pessoas no final de tudo isso? É porque eles ficaram sabendo da existência do tesouro porque até então eles só tinham encontrado o cadáver. Porque Small, ele vai contar para o major, também vai ser explicado aqui como foi que ele teve proximidade com o major e o capitão. Então ele vai contar para eles 2 da existência desse tesouro, não dizendo onde está, porque ele estava tentando negociar a sua liberdade e a de seus companheiros. E ele diz que os 4 seriam libertados e agora o tesouro seria dividido por 5 ou por 6, ou ninguém receberia nada. Eles ficariam presos, cumprindo sua pena e pronto, o tesouro ficaria perdido para sempre. Então eles aceitam prontamente e inclusive aceitam ajudar na fuga de 4 criminosos. E aí eles vão pegando confiança, selam um novo pacto, agora não de 4, mas de 6. E aí o major,
Ele pede mais ou menos o endereço para conferir se a história é verídica, se o tesouro está lá e tudo. E Small acaba entregando. Ele já tinha conversado com os outros companheiros. Se todo mundo estivesse de acordo, o plano prosseguiria. E nisso, o Major vai verificar e não volta, gente. Ele simplesmente pega o tesouro e some. E aí fica o capitão por dar a notícia da traição para Small e os outros, e o instinto de vingança, de ódio, é aflorado em Small. E depois ele passa sua vida inteira buscando por essa vingança. Isso tudo que ele está contando, lembrando que ele já está preso. O tesouro não é encontrado, não vou dizer o que foi que aconteceu com o tesouro, vocês vão precisar ler. Mas agora vai acontecer uma coisa que deixou meu coração bem pequenininho. Nós vamos ter aqui uma espécie de despedida do Dr. Watson, porque ele encontrou o amor. Gente, o Dr. Watson vai se apaixonar. Por quem? Pela moça que entrou tão assustada na casa de Sherlock Holmes explicando todo esse caso. Ele já tinha dado esse amor por impossível, porque se ela de fato herdasse um tesouro, ela seria uma das mulheres mais ricas de Londres. Então, ele não ia pedi-la em casamento nessa situação, por mais que tenha sido quase amor à primeira vista, porque soaria como interesse. Mas na hora que o tesouro não foi encontrado e ela não recebeu o tesouro, então isso deixou o caminho livre para ele novamente. Ele faz o pedido, ela corresponde a seus sentimentos, e aí nós vamos ter aqui essa espécie de despedida. Ele vai ficar triste com Sherlock Holmes porque, veja bem o que é que ele vai dizer aqui, gente. Aí está o fim do nosso pequeno drama, falou o Dr. Watson. Receio que seja minha última oportunidade de estudar de maneira prática os seus métodos, pois a senhorita concedeu-me a honra de aceitar-me como futuro marido. E aí o Sherlock Holmes vai dizer, também já receava isso, mas não posso felicitá-lo. Tem algum motivo para não gostar de minha escolha? Não, nenhum. Acho que ela é uma das moças mais encantadoras que conheci, mas o amor é uma coisa emocional. E tudo que é emocional opõe-se à fria razão, o que eu coloco acima de tudo. Eu não me casarei nunca, a menos que perca a razão. Essas foram as palavras de Sherlock Holmes. E o mais engraçado é que o caso acabou, o policial bobalhão levou o crédito, Dr. Watson ganhou um amor, uma noiva, e ele vai dizer aqui, a divisão não me parece justa, você fez todo o trabalho. Eu arranjei uma esposa, Jones, que é o policial, fica com o mérito, e o que sobra para você? Ele vai dizer, para mim, meu amigo, sobra a garrafa de cocaína. Genial, mais uma vez. Se você me perguntar qual o melhor dos dois que já foram resenhados aqui no canal, se foi O Sinal dos Quatro ou Um Estudo em Vermelho, eu confesso para vocês que eu prefiro Um Estudo em Vermelho. Para mim, ele é mais elaborado, ele tem mais desenvolvimento dos personagens e da história. Eu não sei também se é porque envolvia uma revolta na Índia e tinha horas que ficava um pouco confuso com aquela bagunça toda, mas eu acho Um Estudo em Vermelho, que foi o primeiro livro, um pouco melhor do que O Sinal dos Quatro. Também achei Sherlock Holmes mais rabugento aqui, mas também vamos entender o coitado, pelo amor de Deus. Quase perdi o caso diversas vezes. Gente, quando vocês lerem, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas não deixa de ser incrível. Realmente, essa ciência toda dele, ela chega a ser um dom, algo inspirado, algo divino e muito gostoso de se acompanhar. Você toma algumas coisas para si e tenta aplicar. Gente, eu já tentei aplicar dotes investigativos na minha vida, mas a vida de uma mãe, esposa que trabalha com livros, ela geralmente tem pouco que ser investigado. Mas enfim, gente, esse foi o livro de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado, porque eu amei. Foi incrível mais uma vez, Sir Arthur Conan Doyle. Muito obrigada por esse presente que o senhor nos deixou, que são as histórias de Sherlock Holmes. Então, gente, se você chegou até aqui, eu aproveito para te pedir que curta, que comente, que se inscreva no canal, que isso vai me ajudar bastante. Então, um beijo a todos vocês, até os próximos vídeos, até a próxima semana.